habitual debate às sextas-feiras. São meus convidados Eduardo Teixeira, é deputado do PSD. Peço-lhe uma análise às declarações de Pedro Passos Coelho nesta entrevista à TVI. Deputado Eduardo Teixeira, uma análise. Bem, eu entendo que o Sr. Primeiro-Ministro teve uma entrevista com muita clareza e com a honestidade que o caracteriza. E também com a firmeza de quem está ainda a governar. O Governo ainda está em funções e não está a pensar em eleições. Bem, aqui nota-se desde logo uma grande diferença de António Costa. António Costa vai moldando o seu discurso em prol de cenários eleitoralistas. Pedro Passos Coelho ontem teve uma firmeza muito grande em temas delicados. Nós não podemos voltar a ter os tempos que vivemos em 2011. Não podemos deixar de ter a situação do país estável para pagar salários e pensões. Mas não é de todo verdade. Ele ontem anunciou, por exemplo, uma questão que não é nenhuma promessa eleitoral, todos os portugueses sabiam. Se a estimativa e a matéria da receita fiscal, se tivesse um determinado nível de desempenho no ano de 2015, em 2016 a sobretaxa seria revista e, portanto, diminuiria. Sim. Não é nenhuma promessa, é algo que já estava previsto. Pois bem, fruto do comportamento da receita fiscal, por exemplo, a humildade de que Pedro Passos Coelho também o caracteriza, fez com que não fosse ele, como sempre ele disse. Os portugueses ouviram da minha parte a dificuldade, ouviram da minha parte a realidade, mas as boas notícias não tenho que ser forçosamente a dá-las. E preferiu que a boa notícia do alívio no próximo ano, que não é nenhuma promessa eleitoral nova, é algo que estava previsto no ano passado e que todos sabiam que iria acontecer no Orçamento de Estado, menos o Partido Socialista que, nesta teoria de que o país tem que estar sempre mal e que está mal e que tem que estar pior, finge que o país está ao nível que estaria em 2011, em que nós estávamos só de mão esticada e ajoelhados perante uma troika que foi negociar com o PS. Mas ainda ontem ele fez questão de dizer essa notícia será dada amanhã pelo seu Secretário de Estado. O Secretário de Estado do Governo é que deu a boa notícia que afinal a sobretaxa do IRS a sobretaxa iria diminuir 0,7%, passaria de 3,5% para 2,8%. E cumpriu. Ainda hoje foi dito isto. Acho que são 4 anos de governação que foram um exemplo e que em situações únicas. Nunca aconteceu Portugal, desde o 25 de Abril, ter sido governado com tanta dificuldade, com tantos esqueletos nos armários escondidos, com tanta poeira debaixo dos tapetes, com tanta situação que era preciso não só reequilibrar, mas fazer com que um país e um povo reganhasse a soberania. E hoje Pedro Passos Coelho tem a confiança, estou certo, do povo português e lutará por uma maioria absoluta para que Portugal continuará a ter estabilidade. Portanto, da matéria coletável da receita fiscal, que é cobrada acima do ano 2014 em 645 milhões de euros. 645 milhões de euros. É uma ilusão. Há uma diminuição efetiva de despesa no país. Há, com certeza, uma reestruturação dos serviços públicos acrescida face a 2014. Estamos a falar e o que se prometeu, com certeza, que é uma expectativa, se a receita fiscal se mantiver igual, há um alívio da carga fiscal em 0,7%. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro disse que se anunciaria, mas que o IVA tem reembolso. Seria até um valor inferior. E a contabilidade entre receita e despesa. Bem, eu sei que o PS tem muita dificuldade em ter um Primeiro-Ministro que é realista, é humilde, é firme e tem determinação. Não tínhamos isso no passado. No passado tínhamos, há bocado ouvi uma palavra que não é muito bonita de utilizar, porque o PS teria que rever todos os seus ex-primeiros ministros para trás. A palavra mentira, essa palavra não existe no vocabulário de Pedro Passos Coelho. Nós podemos analisar todos os primeiros ministros. Existia-se com certeza no passado e eu nem quero entrar nessas situações, nomeadamente no ex-primeiro-ministro José Sócrates. Agora, nesta questão, acho muito injusto que um governo que está a terminar o seu mandato da forma limpa como terminou, da forma difícil que o país atravessou, numa coligação que é a primeira vez na história que chega ao fim, coligação difícil também, com estabilidade governativa, sem grandes tumultos. Basta dizer que o teu partido teve 3 líderes parlamentares. Tu conheceste 3 líderes parlamentares. Não, líderes parlamentares dentro do Parlamento. O PSD teve um único líder parlamentar chamado Luís Montenegro, que governou, que liderou e muito bem a bancada do PSD, como o CDS também teve o Nuno Magalhães. Houve estabilidade, não só no governo, como no Parlamento, como nas principais instâncias
que o PS também concorda, não é? Em outras instâncias, em que dependia do governo. Neste momento nós temos um país no caminho certo. Se tivéssemos seguido os conselhos do Partido Socialista, do atual líder e do anterior líder, ou dos teus líderes parlamentares, nós estaríamos na situação como a Grécia. Não. Nós estamos hoje bem diferentes e somos um estamos a passar por um outro tema, que somos um caso de exemplo a nível mundial. Eduardo Teixeira, como vimos, medidas anunciadas pelo Governo e que não saíram do papel. Bem, eu não sei que grandes medidas é que deveriam sair do papel quando nós, no primeiro dia... várias medidas claro, mas no primeiro dia do Governo o que teríamos que fazer era aceitar uma negociação de um país que estava já debaixo da intervenção externa. Foi, aliás, assinado o memorando de entendimento na campanha eleitoral e, portanto, com uma grande dificuldade e governar um país numa situação quase única e não há paralelo desde o 25 de Abril. Repare, Carla, que é a terceira vez que o Partido Social Democrata tem a incumbência de retirar o país de uma troika ou de intervenção externa e que vem dos tempos socialistas. Bem, isto já começa a ser quase uma imagem de marca do Partido Socialista, que quando vai governando um país, vai pondo o país a ajoelhar-se. Portanto, é muito grave o que se passou em 2011, mas há aqui questões que não podemos fazer uma análise tão leve quanto aqui foi dito, que é, nós prometemos modernizar o Estado e que o Estado tivesse mais proteção social, e eu acho que isso todos nós percebemos. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo, Carla, de um distrito à beira-mar plantado, mas que tem características de interior, como é um do norte chamado Viana do Castelo. Eu lembro-me que não tinha quase unidades de cuidados continuados ao nível da saúde e da segurança social e neste momento temos 6, em 6 concelhos diferentes. Eu lembro-me que havia uma rede social em que não tinha cantinas sociais para os mais necessitados e hoje temos em todos os concelhos. Eu lembro-me que não tínhamos pouquíssimos lar de idosos e pouquíssimos centros de apoio domiciliário e centros de dia e ocupacionais e ligados até à deficiência, centros de atividades ocupacionais. E hoje nós conseguimos reestruturar o setor empresarial do Estado de forma quase exemplar. Poderia-se fazer mais? Com certeza que sempre poder-se-á fazer mais e por isso é que Pedro Passos Coelho não terminou as suas funções governativas e irá ser escolhido de forma maioritária por o povo português. Nós poderíamos e teríamos que fazer, e fizemos, promovemos o investimento, a competitividade e a coesão e apostamos na economia e no emprego. Por isso é que hoje há menos desempregados inscritos nos centros de emprego. Tanta coisa foi feita no momento em que foi preciso credibilizar também um país, as finanças públicas, credibilizar um povo que é um povo lutador e que não merecia ter a sua situação financeira do global de todos nós, chamado país, tão desequilibrada como tinha e com tantos milhões escondidos que foram transformados em dívida e que acaba por ter que sermos todos nós a pagar. Não foi justo o que se fez nos 6 anos anteriores dos governos socialistas. Governou-se como não houvesse amanhã, governou-se como o Estado português tivesse um saco sem fundo em que o dinheiro aparecia por todos os lados e jorrava por todos os lados e a dívida, como dizia José Sócrates, era uma questão de criança. Não. Hoje viu-se que tivemos que equilibrar a nossa dívida, tivemos que reganhar a nossa soberania, tivemos que negociar as nossas taxas de juros, tivemos que reestruturar o Estado, a forma de funcionamento do Estado, eliminamos milhares de chefias, quer no setor público administrativo do Estado local, quer no setor público administrativo do Estado central, diminuímos institutos, fundações, nós eliminamos tantas gorduras do Estado que hoje, por exemplo, ainda o Sr. Primeiro-Ministro disse, deu um exemplo, havia, para além de diretores da Segurança Social em todos os distritos, havia subdiretores, havia 2 distritos até que tinham 2 subdiretores. Bem, só hoje só há diretores. Eliminou-se só nos distritos 18. Ninguém nota que era necessário. Eliminou-se 18 governadores civis, 18 adjuntos, 18 chefes de gabinete, só nos distritos. Carla, permitir, porque há pouco ia dizer algo que também entronca no que o Partido Socialista, pela voz de Manuel Mota, está a dizer agora. Há um diagnóstico absolutamente irreal que o Partido Socialista faz, aliás, até porque algumas propostas faz um plágio das propostas que o Partido Social Democrata tinha no seu programa eleitoral. E, portanto, lembraste-te de qual era o slogan da campanha do PSD em 2011? Mudança. Mas a mudança tinha que ser
na credibilidade, na competência, na determinação e no rigor. Hoje estas 4 palavras os portugueses conhecem-nas, admiram-nas e têm uma noção de futuro a pensar na credibilidade, na determinação, no rigor, na competência, não só do Partido Passos Coelho, de um partido chamado Partido Social Democrata, numa coligação e numa estabilidade governativa que foi quase única no momento histórico que vivemos nos últimos 40 anos de democracia. Há 40 anos de democracia que um país não vivia uma situação tão aflitiva como vivia em 2011. José Sócrates e o teu partido abandonou o governo numa altura em que... Vocês não abandonaram o governo. Ainda bem... Nós fomos sujeitos a um boicote feito pelo PSD e pelo CDS. Tu defendias que José Sócrates continuasse a ser primeiro-ministro. Já era uma pergunta de final da legislatura. Defendia, claro que defendia. Eu estava na Assembleia da República. Continuas a defender? Eu estava na Assembleia da República no momento e votei favoravelmente o PEC 4. E voltaria hoje a votar favoravelmente o PEC 4. E continuarias a defender José Sócrates? E continuaria hoje nós estávamos numa situação pior que a Grécia. Com certeza. Eu acho que é preciso de seriedade no debate político. Eu acredito que quando tens uma sondagem há 15 dias ou 3 semanas atrás que dá 73% dos portugueses consideram que o Primeiro-Ministro, quando caracterizam o Primeiro-Ministro, caracterizam o mentiroso. O Partido Socialista não descola das sondagens por algum motivo. Ninguém acredita que António Costa tenha capacidade para continuar o bom trabalho e um trabalho com rigor, com determinação, com credibilidade e com competência, são estes fatores de mudança que foram de paradigma deste país, mas com realidade económica e nunca descurando a área social nem os mais necessitados. O investimento na área social foi relevante. Eu poder-te aqui dizer uma realidade que conheço muito bem, que é o Norte de Portugal, um investimento brutal que foi feito por intermédio do Sr. Ministro e do Sr. Secretário da Segurança Social, de um governo que esteve presente no território, em que não andou em show-offs de inaugurar placas de inaugurações e fazer discursos. Não temos maior. Depois temos, claro que temos. Se queres comparar as 3 autoestradas que nós fizemos nos últimos anos para aproveitar as escutas e não investimos e agora estamos a pagar como se tivéssemos utilizado, bem, tu utilizas a A28 como eu utilizo e, portanto, sabes que se entrares em determinada zona da A28 e saís logo a seguir, se entrares em Vila do Conde e saís na Póvoa, não pagas nada. Mas se entrares na zona industrial de Viana do Castelo e saís de 3 km à frente, pagaste um quarto do custo da autoestrada, o que é um modelo absolutamente injusto. Então vocês durante 4 anos não alteraram o modelo, porquê? Porque teve-se a negociar e criar valor para que as faturas que fossem pagas, nós não podíamos mexer no modelo enquanto não se negociasse. Mas conseguiu-se algo, conseguiu-se justiça. Conheces os territórios. Eu lembro-me, eu sei, dizer que tinhas um pórtico de 100 Viana do Castelo e Ponte Lima, o Partido Socialista deixou ali ficar mais pórticos já instalados para entrar em funcionamento. Eu sei que entre Caminha e Cerveira, em Viana do Castelo, também havia pórticos para entrar em funcionamento. Era mais lesivo para as populações. Eu não posso permitir pagar em 3 km um quarto ou um quinto do custo da autoestrada, que até, por sinal, foi feita com fundos do Estado e fundos comunitários, não foi executo, como tu sabes, mas há os privados que estão a receber por isto, não é o Estado. E deixa isto negociado meses antes de abandonarem o governo. Contratos absolutamente leoninos, em que só ganha uma parte. Que nós estávamos numa circunstância. Nós não éramos só nós. Com o Partido Socialista e o Estado ainda pagava mais pelos portugueses pagarem mais. Isto é uma coisa impensável. Só que os contratos estavam assinados. Eduardo. Bem, lá está. António Costa vai com desnorte, tentando falar de tudo e de todos, e inclusive daqueles que merecem o maior respeito porque foram eleitos democraticamente e foram eleitos para presidir a um país e de ser o garante da democracia, sendo Aníbal Cavaco Silva, o Presidente Cavaco Silva, uma pessoa da experiência quase única que teve. Nós temos nos últimos anos o primeiros-ministros, à exceção de Mário Soares, que não foram governantes. Jorge Sampaio não foi, Ramalhianos também não tinha sido e, portanto, à exceção de Mário Soares, mas que, lá está, Mário Soares, com todas as virtudes que também lhe aponto, também tem muitos defeitos e que teve uma situação também de intervenção externa. António Cavaco Silva, o que quis dizer aos portugueses no resultado destas eleições é que deveria haver uma responsabilidade para todos, independentemente que dê mais jeito a um partido ou menos jeito a outro partido. Mas vimos o sentido de minoridade de António Costa logo a tomar dores, pensando que estaria a pensar no outro lado. Não.
quem for a estas eleições, eu sei que o Partido Socialista, sozinho, nos resultados das sondagens, não são as sondagens que tinha prometido dentro do seu partido. Dizia que a seguir a ganhar as eleições, que teria logo mais que 50% das intenções de voto, e isso não se está a verificar. E sabe que não terá esse resultado, quer ganha, quer perca, e vai perder. E, portanto, terá uma noção muito difícil, sabendo que o Sr. Presidente da República até disse duas vezes uma frase que é uma coligação de 2 ou 3 partidos. Eu sei que isso não será necessário, porque o PSD e o CDS bater-se-ão por uma maioria para manter a estabilidade, a solidez, a credibilidade e não desperdiçar os resultados que foram obtidos dos esforços portugueses. E essa questão custa António Costa. António Costa procura, no espaço mediático das televisões e dos jornais, bater e criticar figuras de Estado, algumas até não com o currículo, mas com a experiência de vida política, como Cavaco Silva, que eu acho que não lhe fica bem. Ele tem que ter sentido de Estado. Ele já foi ministro, eu sei que não foi primeiro-ministro, já foi ministro de Estado de José Sócrates, já foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já houve um presidente da República que o tinha, naquelas funções, saído para presidente da República, e ficava-lhe bem a respeitar as instituições. E esse sentido de maturidade, e claro, das curvas que vai tendo em função dos ventos e das necessidades eleitoralistas, que Pedro Passos Coelho fez questão, se calhar, lembrar mais de uma vez que continua a governar Portugal com rigor e com determinação e a não pensar em eleições, porque o futuro dos portugueses está acima de qualquer estratégia político-partidária. Sr. Manuel.